Irmãos, é bom podermos chegar à casa do Senhor nesta manhã para juntos podermos louvar e bendizer o seu santo nome. Juntos com os irmãos lá em casa, nós podemos levantar as nossas vozes, adorar ao nosso Deus, porque Ele se faz presente. A sua palavra nos diz: perto está o Senhor dos que invocam o seu santo e bendito nome. Eu vou pedir ao meu irmão pastor Orlando Batista para chegar. Ele estará orando por nós e também ele estará lendo um salmo para cada um de nós, para que possamos ser alimentados também com a palavra do Senhor. É bom termos hoje o nosso irmão Zezé apoiando na música. Nós chegamos para glorificar o seu santo e bendito nome. Lá em casa, eu gostaria de vos desafiar a poderem juntar-se a nós neste dia. Que Deus possa nos abençoar. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Deus, nós te louvamos Pai. nesta manhã pela graça e pela tua misericórdia que o Senhor nos concede nesta manhã. Sim. Nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de podermos estar aqui na tua casa. Não obstante, ó Deus, em dias difíceis que vivemos, ó Senhor, enquadrados, ó Deus, numa nova programação, ó Deus, não somente da nossa própria vida, ó Deus, mas também das atividades, ó Deus, da igreja. Mas nós somos gratos por tudo que o Senhor nos tem dado. A tua palavra nos ensina, nos diz de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E certamente todos nós, ó Deus, à volta do mundo, cristãos ou não cristãos, ó Senhor, temos aprendido nesses dias de que realmente perto está o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela bênção também de podermos ter outros recursos, ó Deus, para que hoje, nesta manhã, fosse possível transmitir, ó Deus, com alegria, mas com fidelidade a tua palavra. Amém. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que têm chegado aqui neste lugar, o Zezé no piano, ó Deus, Oh, Deus. o pastor Ramiro, ó Deus, e aqueles que estão em casa, certamente serão abençoados Aleluia. nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Nós te pedimos sobre os nossos familiares, ó Deus, longe, neste momento, ó Deus, em especial. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua graça e misericórdia também possa acompanhar cada um dos nossos familiares, amigos, ó Deus, Senhor. e todos à volta do mundo. Amém. Que brevemente nós possamos ter a alegria de abraçarmos uns aos outros, ó Sim, Deus. Pai. Mas sobretudo, ó Deus, mais do que abraçar um ao outro, possamos abraçar a causa do Senhor. Aleluia. E Amém. possamos, ó Deus, realmente Amém. levantar bem Sim. alto o estandarte da salvação. Amém. Nós te louvamos Oh, nesta aleluia. manhã. E nós te pedimos, ó Deus, que tudo o que seja feito aqui neste lugar possa contribuir para edificar o corpo de Cristo, Amém. mas Amém. também para consolar e confortar e trazer alegria aos corações à volta do mundo. Amém. É no nome de Jesus que nós oramos, não só agora, mas para todo sempre. Amém. 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 Lá em casa, você, meu amado irmão, meu amigo, pode realmente juntar a nós para louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua presença é inconfundível neste lugar e onde o irmão está lá em sua casa. Amém.
Aleluia. Aleluia. Canta comigo, igreja. Tá bem? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha cada dia, brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, amém, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui. Aleluia. Amém. Diante das provações da vida, quando nós caminhamos no deserto da vida, nós sabemos que Deus se faz presente para nos tornar mais fortes, para nos ajudar, para nos encorajar. Sim, nós estamos caminhando no deserto, mas esperando entrar na terra da promessa, porque Deus tem prometido uma pátria, pátria celestial. Um dia estaremos lá e juntos poderemos louvar e bendizer o seu santo nome. Que Deus possa nos abençoar. Aleluia. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tocando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Canta comigo, igreja. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Aleluia. Amém, amém. Ele é aquele que nós adoramos. E que no nosso coração nós possamos pedir a Deus: ó Senhor, ajuda-me a adorar-te em espírito e em verdade. A ser um adorador por excelência. Dar o melhor de mim. Oferecer o meu melhor para louvor da sua glória. Amém. Amém. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por
quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero ressaltar: tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia. Realmente, todos nós podemos procurar a excelência no nosso aproximar de Deus. Deus tem tocado as nossas vidas através do seu Filho Jesus. E a nossa atitude deve ser adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo em todas as circunstâncias da nossa vida. Tudo quando nós fizermos, que no nosso coração haja apenas um desejo: ó Deus, ajude-me a te adorar. E como o apóstolo Paulo escreveu, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que seja para a sua glória, seja para louvor da sua glória. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã e eu creio que Deus estará nos abençoando com a sua palavra. Amém. Aleluia. Eu gostaria, lá em casa, é tempo de você pegar a sua Bíblia. Nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor convosco. E nós acreditamos que Deus estará falando aos nossos corações nesta manhã. Ele é fiel e a sua palavra sempre nos edifica quando nós pedirmos a Deus que Ele fale, porque nós queremos ouvir. E mais do que ouvir, que nós possamos pedir a Deus: ó Deus, ajude-me a viver em conformidade com a Tua palavra. Eu vou ler o livro, o Evangelho segundo Lucas, o capítulo 17, versos 11 a 19. São Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. São Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Amém? Lá em casa, você já conseguiu abrir a sua Bíblia? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos?
E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, agradecemos pela tua palavra lida. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito possa estar conosco, para que ela possa ser aplicada, ó Deus, nos nossos corações. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Para este samaritano que nós lemos hoje nas Sagradas Escrituras, que se lembrou de louvar a Deus o dia que ele descobriu que ele tinha contraído a doença da lepra, eu creio que foi como um outro qualquer. Talvez ele fosse um pescador, um soldado ou um funcionário público. Realmente a Bíblia não nos diz o que ele fazia para ganhar o seu pão de cada dia. Apenas nós podemos imaginar, apenas nós podemos realmente tentar, através da imaginação, saber o que ele fazia e quais eram as circunstâncias que realmente o rodeavam. Talvez naquele dia ele tivesse acordado cedo, como de costume, para preparar para ir para o trabalho. Ele beijou a sua esposa e os seus filhos quando ele estava à porta da casa. O desejo do seu coração era que as horas pudessem passar o mais rapidamente possível, para que de novo ele pudesse regressar a casa e estar no convívio das pessoas que ele amava. Mas naquele dia, todos os seus sonhos haveriam de se desmoronar, como um castelo de areia arrasado pelas ondas do mar. Também a sua vida seria completamente dizimada. Foi naquele triste dia, após ter saído do seu trabalho, talvez indo para casa e com desejo de chegar o mais rapidamente possível, ele constatou que havia alguma coisa estranha na sua pele. E isso chamou a atenção. Ele parece que, de alguma forma, lembrou que já tinha visto aquilo, o que ele tinha na sua pele. Haviam manchas, haviam algumas lesões que começaram a brotar da sua pele, que ele realmente não tinha notado antes. Ele ficou preocupado. O seu coração começou a bater talvez a 100 milhas, não é? Sem parar, tão forte, tão rapidamente. E ele começou a sentir que ele estava sem chão. Ele foi imediatamente para casa, falou com a sua esposa. E quando a sua esposa ouviu o que ele estava dizendo e vendo também ela o que estava passando, vendo a pele do seu marido, ambos concordaram que imediatamente ele deveria correr e ir ao encontro do sacerdote. Ele foi. Após ser examinado minuciosamente, o seu medo foi confirmado. É lepra, disse o servo de Deus. Como um vaso que se quebra quando cai, seu mundo caiu aos seus pés, despedaçado em pequenos cacos. Em dor, sua família o viu partir. Seus filhos choraram. Ele voltou os olhos para trás e ele viu que a mãe, a esposa, a mãe dos filhos, esposa, estava em lágrimas. E a única coisa que ele pôde fazer naquele momento foi ajuntar as poucas forças que lhe restavam e colocar os seus olhos à frente e avançar
em direção ao lugar que todos não queriam ir. Ele teria agora que ir à aldeia dos leprosos. Ele teria agora que conviver com pessoas que tornar-se-iam os amigos da tragédia. Ele teve que se acostumar a viver isolado com essas pessoas que talvez se sentissem desesperadas, talvez tivessem perdido a esperança. Ele estava num mundo que ele nunca pensou que ele haveria de estar. Talvez, meus amados irmãos e amigos, essa fosse a história do samaritano das Sagradas Escrituras. De acordo com a Bíblia, um homem que se tornasse leproso, ele não poderia viver na sociedade. A lepra era uma doença contagiosa e mortal. Os leprosos, então, tinham que viver separados nas cavernas das rochas ou nas aldeias que eram realmente para eles se albergarem. Esse tipo de exclusão social poderia parecer cruel, mas, segundo a lei de Levítica, foi uma forma de proteger toda a comunidade do contágio dessa doença. A lepra manifestava com lesões na pele, no corpo, nos braços, pernas e rosto. Muitas das pessoas começavam, aliás, a perder por causa das lesões nos nervos. Já não sentiam quando, por exemplo, tocavam na parede, e muitos começaram a ter realmente feridas profundas por causa da falta da sensação e da dor. E essas lesões, muitas delas, causavam a morte. Feridas abertas eram vias de infecções e, como eu disse, muitos morriam também por causa disso. A lepra era temida no mundo antigo. A condição de um leproso era associada à morte. E a pessoa era vista como sendo um morto-vivo. De acordo com os rabinos, era tão difícil curar o leproso que eles comparavam essa cura com o ressuscitar uma pessoa da morte. O contato com os leprosos tinha que ser evitado a todo custo. E os leprosos tinham que avisar as pessoas que quando, se por algum motivo, ao aproximar-se da cidade, eles teriam que ter um sino e teriam que gritar: imundo, imundo, nós somos leprosos. Isso daria a oportunidade às pessoas que estivessem nas redondezas de fugir. A lei levítica dizia: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Pergunta que não cala é o que estaria indo na mente de cada um desses 10 homens leprosos. As Escrituras nos dizem que realmente eles têm um encontro com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto lido nesta manhã diz-nos que Jesus estava viajando ao longo da fronteira entre Samaria e Galileia. E nessa direção, a palavra do Senhor nos diz que esses 10 leprosos aparecem e eles gritam a Jesus: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Tem compaixão. Compaixão é um sentimento que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas. Certamente, em uma região tão pequena, esses 10 leprosos ouviram falar de Jesus e dos milagres que ele efetuara. O evangelista Marcos fala-nos de uma mulher que sofria de uma hemorragia. E ele nos diz que
ele ouviu que Jesus estava passando nas imediações. Lázaro, aliás, Jairo, que era um dos homens de uma das sinagogas, a filha estava doente, às portas da morte. A palavra de Deus nos diz que Jairo chegou para falar com Jesus e ele pediu que Jesus fosse com ele, para que Jesus pudesse ajudá-lo nessa situação difícil. É nesse momento em que Jesus vai na companhia de Jairo, tendo os discípulos ali também indo com ele, uma multidão também indo na direção da casa de Jairo, que essa mulher, a palavra de Deus nos diz, sofria de uma hemorragia. Ela chega com um pensamento: se eu pudesse tocá-lo, se eu pudesse tocar as vestes de Jesus, eu certamente seria curada. Ela estava falida financeiramente. A palavra de Deus nos diz que ela gastou todo o seu dinheiro. Ela passou de médico a médico tentando encontrar cura. Ela estava desgastada emocionalmente e fraca fisicamente. Mas ainda no seu íntimo, ela dizia: se eu tão somente puder tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. A palavra do Senhor nos diz que ela se aproxima, ela se esgueira na multidão e ela toca Jesus. Jesus para, toda a multidão para. É um momento em que todos estão com pressa para ir para a casa de Jairo, mas Jesus para. E Jesus pergunta: quem me tocou? E um dos discípulos perguntaram: como é que dizes quem te tocou? Estás rodeado por uma grande multidão e estás perguntando quem me tocou? E Jesus disse: porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu poder. Naquele momento, essa mulher tinha sido tocada e curada. E ela se aproxima de Jesus e ela se revela a Jesus que foi ela que tocou. E Jesus realmente chama filha. E ela sente o amor, o aconchego do Mestre. É nesse exato momento, meus amados amigos e irmãos, que pessoas da casa de Jairo chegam e dizem a Jairo: sua filha está morta. Por que incomodar o Mestre? A palavra do Senhor nos diz que Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, disse a Jairo: não temas, somente crê. Não temas, somente crê. A palavra de Deus nos diz que ele vai com Jairo, chegando em casa, há choro, há tristeza. As pessoas estão ali chorando porque a menina está morta. Jesus pergunta: por que chorais? Ela não está morta, mas dorme. Muitos riem por causa do que Jesus disse. A palavra de Deus nos diz que Jesus toma apenas o pai e a mãe da menina. Ele entra no quarto e a palavra de Deus nos diz que ele diz: menina, a ti te digo, levanta-te. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que estava morto se levantou. Se levantou porque realmente Deus tem poder de fazer infinitamente mais. Deus tem poder de fazer milagres. E Jesus é Deus. E Ele fez esse milagre na vida dessa menina e também na vida dessa mulher. Talvez essas informações tivessem vazado, porque Jesus fala com os pais para que eles não contassem a ninguém. Mas, de alguma forma, essas informações tivessem vazado e os 10 leprosos ficaram ouvindo sobre esse episódio. Talvez eles também tivessem ouvido de outros milagres que Jesus tinha efetuado. Sim, o Evangelho nos relata que onde Jesus se apresentava, os aflitos eram confortados, os marginalizados eram reinseridos ao convívio dos seus entes queridos e viam restaurados
a dignidade. É isso que estava acontecendo nesse dia. E eles realmente viram em Jesus alguém que os pudesse ajudar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus volta-se para eles, e lhes disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Parece que Jesus mantém distância daqueles que poderiam espalhar essa doença. Eram leprosos, e Jesus apenas lhes disse de longe: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Eu creio que nesse momento Jesus falou sobre a importância da obediência à lei. E, meus amados irmãos, hoje nós estamos realmente lidando com uma enfermidade. E há esse desafio por parte das autoridades para que nós possamos manter distância, para que nós possamos realmente não sair, expor-nos realmente a esse vírus. Mesmo sendo jovens, às vezes nós podemos dizer: não, eu sou jovem, isso não vai realmente ter nenhum efeito na minha vida. Mas, meus amados irmãos, vamos lembrar dos mais velhos, vamos lembrar das pessoas que têm mais propensão a essa doença, e se realmente tiver essa doença, poderão sofrer mais. A palavra de Deus nos diz que Jesus deu uma ordem à distância. Ele lhes disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele realmente tinha poder para purificar os leprosos. Ele tinha poder para realmente curar os leprosos. Ele não estava com medo de tocar os leprosos. Nós encontramos numa outra passagem que quando um leproso chegou para pedir ajuda, Jesus o tocou e ele foi curado. Meus amados irmãos, de Jesus brota realmente o seu sangue purificador que nos tira toda a impureza. E a palavra do Senhor nos diz que nesse contexto Jesus lhes dá uma ordem. É muito importante que agora vocês possam ir e apresentar-se ao sacerdote. A palavra do Senhor nos deixa entender que é como que Jesus estava desafiando a fé de cada um deles. Eles deveriam ouvir o que Jesus tinha para dizer. E, em obediência ao que ele lhes disse, eles então agora deveriam ir apresentar-se ao sacerdote. Isso requeria fé. Eles precisariam agir com fé. Obedecer ao que Jesus disse. E a palavra do Senhor nos disse que eles foram. O que é fé? A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, verso 1: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vêem. A fé é mesmo acreditar quando nós não vemos, quando tudo parece escuro no fundo do túnel. Nós continuamos ainda a esperar e a confiar em Deus. Alguém contou uma história de uma casa que estava sendo assolado pelo fogo. E havia uma criança dentro da casa e essa criança subiu para o telhado. E ele procurou ficar ali no telhado. E o pai chegou naquele momento, o pai estava fora da casa. E o pai o viu no telhado. E o pai começou a gritar: o filho, filho. E ele ouviu a voz do pai. Ele disse: pai, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. O pai sabia que a única forma daquela criança poder se salvar, ele teria que saltar daquele lugar, do telhado. E ele gritava ao filho: filho, salta, filho, salta, salta, filho. E o filho gritou dizendo: pai, eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não consigo por causa das chamas, por causa de tudo estar escuro, por causa do fogo. E o pai, voltando-se para ele, lhe disse: não te preocupes, eu quero que tu apenas saltes, porque eu te consigo ver. A única coisa que o pai precisava era que o filho pudesse saltar. Isso é fé.
saber que nós podemos saltar nos braços de Deus, porque Ele pode nos ver e Ele pode realmente nos segurar nos seus braços. Fé é nós confiarmos, sabendo que mesmo quando não há possibilidades, nós temos um Deus que tudo pode e Ele pode fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. A palavra de Deus nos diz que agindo em fé, indo, esses leprosos viram que estavam curados. Certamente que a preocupação imediata era retornar, ver o sacerdote, para que ele pudesse dar avalo a cada um deles, para que eles pudessem retornar ao convívio dos familiares. Mas a palavra do Senhor nos diz que houve um que voltou. Ele era samaritano. E no seu pensamento, ele realmente dizia: é mais importante regressar e agradecer àquele que me curou e depois desfrutar das bênçãos da cura. E ele vai em direção a Jesus. A Bíblia nos diz que realmente quando ele viu Jesus, ele correu e ele jogou aos seus pés e ele o adorou. Interessante que antes ele estava longe. Jesus falou com eles dizendo: vão e apressem-se, mostrem aos sacerdotes. Eles gritaram de longe, mas agora ele senta realmente no seu corpo. Eu creio que ele viu que a sua pele ficou completamente diferente. Pele limpa. Ele corre. Agora ele se aproxima de Deus, aproxima-se de Jesus Cristo. E ele lança-se aos seus pés e ele glorifica a Deus. Meus amados amigos, eu não sei que mais palavras ele proferiu quando ele deu glórias a Deus. Mas uma coisa eu sei, eu quero te garantir a você que está lá em casa. E o que eu quero te dizer é isso: que o mesmo Jesus que fez milagres na vida daqueles 10 leprosos é o mesmo que está aqui para realizar um milagre na sua vida. É o mesmo que está aqui para te abençoar. E o maior milagre é o perdão dos teus pecados e dar-te realmente a possibilidade de te endireitares com o teu relacionamento com Deus. Jesus lhe disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Deixa-me dizer-vos, meus queridos amigos, a lepra é uma imagem do pecado. Há muitas similaridades. Assim como a lepra origina no interior do organismo e se manifesta visivelmente no exterior, a verdadeira causa da doença está abaixo da superfície. As feridas e outros problemas são sintomas da doença, mas a causa é mais profunda. O pecado origina-se no interior do homem. Não somos pecadores porque pecamos. Sim, pecamos porque somos pecadores. A raiz do pecado é profunda, pois procede de um coração pecador. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, a palavra do Senhor nos diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, frutos, falso testemunho e blasfémia. Outra similaridade que nós encontramos entre a lepra e o pecado é que a lepra era uma doença separadora. As pessoas que tinham essa doença, elas eram colocadas como que em quarentena. Eles não poderiam estar no convívio dos outros. Eles não poderiam ir ao templo para adorar a Deus, onde a presença de Deus se manifestava no Antigo Testamento. Eles não poderiam estar na presença de Deus porque eram considerados imundos. De igual modo, o pecado nos separa da presença de Deus. O pecado nos coloca em inimizade com Deus, rompendo o nosso relacionamento com Ele.
e isso nos leva à destruição. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Assim como a lepra, o pecado também gera a morte. A lepra, quando não é tratada, as pessoas acabam por morrendo. O pecado gera a morte. Mas eu quero te dizer que a boa notícia nessa manhã é que assim como Jesus tinha poder para curar os leprosos e dar-lhes possibilidade de voltar de novo ao convívio dos familiares, Jesus Cristo, pelo seu sangue redentor, tem poder também de perdoar os nossos pecados e nos levar de volta a Deus, de nos reconciliar com Deus. A palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa mensagem é para ti. Tu que estás longe, tu que realmente precisas de ter esse encontro com Jesus Cristo. Eu gostaria, hoje, lá em casa, tu pudesses abrir o teu coração e dizer: ó Jesus, eu sou pecador. Pecado é tudo o que nós fazemos que desagrada a Deus. Tudo o que nós fazemos que realmente vai contra a vontade de Deus. Também pecado é sabermos fazer o bem e nós decidirmos fazer o mal. Nós precisamos pedir a Deus que Ele possa nos perdoar os nossos pecados e somente através do perdão dos pecados nós podemos realmente ter livre acesso a Deus. E a Bíblia nos diz que todos quantos aceitaram Jesus, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje lá em casa eu gostaria de dizer, se nunca confessaste Jesus como Senhor, nunca pediste perdão dos teus pecados, podes fazer hoje. Podes pedir a Deus, dizer: ó Deus, eu chego na tua presença. Eu peço a Deus que tu possas perdoar os meus pecados. E se esse é o desejo do teu coração nesta manhã, eu gostaria que tu lá em casa pudesses orar, fazer essa oração, repetir essas palavras. E se assim fizeres, terás a presença de Deus no teu coração. A tua vida será transformada. E eu quero te assegurar algo muito importante: não há nada melhor do que ter a presença de Jesus no nosso coração. Ele está à porta da nossa vida, não é? Ele é à porta do nosso coração e Ele bate. E no livro de Apocalipse 3:20, Ele apresenta-se, Ele bate. Se você abrir o seu coração, Ele entrará na sua casa e Ele passará a se relacionar contigo. E tu podes realmente abrir a porta do teu coração. A casa é o teu coração. Deixa-o entrar e a tua vida será diferente. Eu vou orar e se é o desejo do teu coração nesta manhã aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu tenho ouvido dos milagres que tu fizeste na vida desses leprosos. Eu também preciso de um milagre. O milagre de uma nova vida que somente será possível na tua presença. Humildemente eu chego na tua presença e eu te peço, perdoa os meus pecados. Ajuda-me realmente de agora em diante a seguir no teu caminho, a fazer a tua vontade. Ajuda-me a prosseguir, ó Deus, em querer conhecer-te mais. Dá-me a tua presença e ajuda-me a ter essa certeza de que agora sou filho de Deus. Eu peço essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Se lá em casa tu fizeste esta oração, o desejo do meu coração é que tu possas procurar ser fiel. Eu gostaria de te dizer que essa pode ser a tua igreja também, se quiseres. Nós estamos localizados no 278 Pleasant Street, em New Bedford.
O telefone da igreja é 508-993-8484. Se chamares, também podes deixar uma mensagem e nós gostaríamos de garantir que alguém vai entrar em contato. E se precisares falar com o pastor, também poderás fazê-lo. Que Deus possa abençoar o teu coração. E os meus amados irmãos lá em casa, que Deus vos abençoe e que possam continuar a orar uns pelos outros. Alguns anúncios importantes. Primeiro, não se esqueça, é importante ficares em casa. Sair só em caso de força maior. Segundo, lava as tuas mãos. Não é? Lava as tuas mãos. Todas as vezes que saíres, que tocares superfície, terás que lavar as tuas mãos. E mais do que isso, ora para que Deus possa ouvir a oração do seu povo e Ele possa nos livrar dessa enfermidade, desse vírus que tem assolado o nosso mundo. Mas também, eu creio que lá em casa tens uma pergunta: como poderei continuar a apoiar a causa de Cristo? Como é que eu poderei continuar a suportar a igreja, já que as portas estão fechadas? Eu gostaria que também pudesse chamar por um número que eu já mencionei. Nós te daremos todas as informações. Também tens o boletim da igreja lá em casa, há o número dos pastores nesse boletim. Podes chamar-nos, nós estaremos dando-te mais explicações do que tu poderás fazer. Mas não se esqueça da igreja do Senhor. Suporta a igreja, a obra do Senhor, com as ofertas e os dízimos que são do Senhor. Eu quero te enviar um grande abraço de longe. Terça-feira nós estaremos tendo o nosso tempo de oração. Nós estamos trabalhando um programa em que gostaríamos de poder incluir todos os membros, mas em tudo nós gostaríamos de dizer que o desejo do nosso coração é que onde quer que estiveres possas glorificar a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Oremos, Pai. Gratos somos pela Tua presença nas nossas vidas, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Eu oro, Deus, pedindo que Tu possas continuar conosco, nos protegendo de todo o mal. E durante essa semana, possamos, ó Deus, mesmo em casa, procurar fazer tudo para o louvor da Tua glória. Abençoa a nossa casa, os nossos familiares e amigos. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção antes de poderes regressar aos afazeres desse dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Juntos com Jesus somos melhores. Uma boa semana. Semana abençoada para ti.